Da igreja, para nós abrirmos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Eu vou ler na versão NAA, Gabriel, por favor. Que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Irmãos, na semana passada, nós falamos que a última semana do ano é aquela semana em que a gente começa a avaliar, né, tudo que a gente fez durante o ano, as coisas que deram certas, as coisas que deram erradas, aquilo que precisa melhorar. E nessa primeira semana do ano é a semana onde nós traçamos as novas metas, né, os novos projetos, os novos sonhos, nós escrevemos tudo aquilo que nós queremos realizar, né? Aquele tipo de lista que diz assim, esse ano eu vou conseguir emagrecer. Ano passado eu não consegui, mas esse ano vai, né? Ou então, esse ano eu vou aprender o holandês, né? Já tem 10 anos que eu estou tentando e até hoje não aprendi. Né? Ou então, esse ano eu vou conseguir mudar de trabalho, eu vou conseguir entrar num novo curso, uma nova faculdade. Isso é natural, né? É muito normal, porque todos nós queremos ser realizados, nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ser mais bem-sucedidos na vida, não é mesmo? Na verdade, todos nós queremos ser felizes. Nós queremos uma forma para ser feliz. E toda virada de ano, a gente busca uma nova fórmula para a felicidade, né? E é interessante porque é uma busca normal. A história da humanidade nos mostra que a humanidade busca essa fórmula da felicidade, né? E nesse começo de ano, nessa virada de ano, a gente tem essa sensação, um ano novo, vida nova. Um ano novo é uma nova oportunidade, é um tempo de recomeço, é um tempo em que eu posso tentar de novo, posso consertar aquilo que deu errado. E aí, a gente que gosta de mexer ali nas redes sociais, exatamente nessa semana, a gente se depara com um monte daqueles influenciadores digitais, né, trazendo várias listas, como ser feliz esse ano, né? E aí, eles fazem aqueles vídeos bonitos, e você se emociona, e você se sente tocado, e fala, nossa, isso faz sentido para mim, essas palavras fazem sentido para mim. E aí no final do vídeo aparece lá uma mensagem, se você quer ser feliz esse ano, clique aqui nesse botão e compre o meu curso online, porque eu vou te ensinar a ser feliz esse ano.
Tudo que você aprendeu sobre ser feliz está errado, mas eu vou te ensinar a fórmula certa para você ser feliz, né? E nada contra os cursos online, existem muitos cursos bons de profissionais muito bons na internet, mas nós temos que tomar cuidado com esse tipo de propaganda, né? Mas essa semana eu tive analisando algumas dessas propagandas e alguns desses posts que aparecem na internet, e aparecem posts até bem interessantes de filósofos, de pensadores antigos e até de líderes religiosos, líderes espirituais. E são aquele tipo de lista assim, 5 passos para você ser feliz esse ano. Ou os 4 pilares do sucesso. Ou então, os 7 erros que você não pode cometer esse ano. E eu estou olhando aqui alguns rostos aqui que vocês já estão até querendo saber, né? Qual é essa lista, né? Me passa aí a fórmula que eu estou querendo também seguir, né? E eu separei aqui algumas listas para passar para vocês. Vou passar. Essas listas são baseadas em linhas filosóficas antigas, da antiguidade. Por exemplo, no estoicismo, para você ser feliz, ou o segredo da felicidade é você controlar as suas emoções. É você ser autossuficiente, é você não depender de ninguém, você aceitar o destino e a felicidade vem do autocontrole. Aí chega Aristóteles e fala que a felicidade, ela vem como virtude de equilíbrio. A felicidade é você viver virtuosamente. A felicidade você atinge quando você tem uma vida de disciplina, ou você tem uma vida baseada na razão, nos fatos concretos. Também depende do seu caráter, do seu esforço, do seu hábito. Quando você tem hábitos na sua vida, você consegue alcançar coisas que te deixam feliz. E o iluminismo, ele diz o seguinte, que felicidade é você ser você mesmo. Seja você mesmo, que você vai ser feliz. Ou então, realize todos os seus sonhos, que você vai ser feliz. Ou então, siga os seus desejos, siga o seu coração, que você vai ser feliz. E eu analisando todas essas teorias, né, é interessante a gente perceber que todas elas juntas e ainda com as fórmulas populares que a gente vê na internet, existe um padrão de felicidade do mundo. E é um padrão onde o ser humano ele está no centro de tudo, né? A sua felicidade depende só de você. Se você não é feliz é porque você não está fazendo direito, você não está se esforçando o suficiente, você não está trabalhando direito, você não está sendo moralmente correto, né? Você não controla as suas emoções, você não corre atrás dos seus sonhos. Então, por isso, esse é o motivo de você ser infeliz. E é claro que isso tudo é muito bonito na teoria, né? De fato, você ser disciplinado, você ser esforçado, você vai alcançar coisas na sua vida. Mas agora, e para aquela pessoa que tem que trabalhar duro para trazer o sustento para sua casa? Aquela pessoa que não tem como correr atrás dos seus sonhos porque ela tem que pegar qualquer trabalho que aparece para ela para poder botar a comida do seu filho de manhã. E para aquela pessoa que fala assim, eu não faço o que eu gosto. Eu gostaria de ser uma outra coisa, eu gostaria de trabalhar com algo que eu pudesse botar a minha vocação, mas eu tenho que trabalhar com qualquer outra coisa. Porque todas essas teorias são muito bonitas na teoria, mas na prática não é nada realista, né? Não é nada realista. E o mais triste disso tudo é a gente perceber é que essa ideia de que você precisa de trocas, de que você precisa fazer algo para alcançar algo, você precisa se esforçar para poder alcançar alguma coisa, também é algo passado dentro das igrejas. É uma ideia dentro da religião. Na verdade, todas as religiões,
você só vai alcançar a salvação, ou você só vai alcançar bênçãos, ou você só vai alcançar o paraíso na vida pós-morte se você oferecer sacrifícios, se você cumprir o ritual, se você cumprir a doutrina daquela religião. E isso é totalmente contrário ao Evangelho de Jesus. É totalmente na contramão do que Jesus nos ensina. Porque a palavra nos diz que a salvação é graça, é um presente que Jesus nos deu. E tudo que nós precisamos fazer é acreditar nele, acreditar que ele é quem ele é e nos prostrar diante dele. Não depende do seu esforço, não depende das fórmulas mágicas, não. É você acreditar. E a sua vida vai ser em função disso, né? E pensando nisso, eu gostaria de apresentar também aqui uma formulazinha, mas é baseada no Evangelho. São os 3 pilares da felicidade segundo o Evangelho, tendo como base esse texto que nós lemos aqui, de Romanos 5. E o primeiro que eu gostaria de destacar aqui é que a felicidade só Jesus pode nos dar. A verdadeira felicidade só Jesus pode nos dar. Mas por quê? Por que só Jesus? É porque a felicidade em Jesus é baseada numa vida eterna. É baseada numa vida que você não depende de circunstâncias externas, você não depende do seu esforço, porque Ele já te deu, né? O mundo, padrão do mundo, os filósofos, eles dizem, na lógica popular, eles dizem que a felicidade você tem a partir das suas conquistas, das suas realizações, da satisfação dos seus desejos, ou até de bênçãos que você recebe. Mas em Jesus Cristo, a felicidade é um estado de espírito. Você é feliz. Cristo nos dá. Nós temos paz em Deus. É isso que a palavra nos diz aqui. No padrão do mundo, a felicidade depende do seu esforço. Mas em Cristo nós temos vida e vida em abundância. E tudo que nós precisamos fazer é crer nele, é nos prostrarmos diante dele. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso aqui no versículo 1 até o versículo 2. E ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e não nos gloriamos na esperança, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uma vez que nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos perdoados, nós somos restaurados, nós temos acesso a algo que vai muito além dessa vida. Não depende do que eu ou você faz ou deixa de fazer, mas depende dele, da graça dele. E o Paulo ele vai repetir isso várias vezes em suas cartas. Lá em Efésios 2, 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não é obra para que ninguém se glorie. Em Romanos 6, 23, ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em Tito 3, 5, ele diz: ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então nós só somos felizes de verdade quando nós reconhecemos que nós temos essa vida que não depende de conquistas, não depende de realizações, não depende, mas é um estado de espírito. Você tem a paz em Deus, a paz que excede todo entendimento, e nós podemos descansar nisso, e não há nada que você precisa fazer. E quando nós reconhecemos isso, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque tira todo o peso. Nós sabemos que temos alguém em quem confiar, alguém em quem, mesmo que a vida esteja difícil, nós temos a quem nos agarrar, e esperança para o futuro. E essa é a palavra, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos, que no Senhor nós temos a verdadeira felicidade. A felicidade que traz paz, que traz graça e que traz esperança. Amém? O segundo ponto que a palavra nos diz é que a felicidade em Jesus ela não depende de circunstâncias.
O apóstolo Paulo vai falar isso a partir do versículo 3. Ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O padrão do mundo diz que para você ser feliz, você tem que realizar seus sonhos, você tem que satisfazer os seus desejos, você tem que ter uma vida boa, você não pode depender de ninguém, né? Você tem que dormir bem, de preferência. Você tem que ter sorte no amor e no dinheiro. Essa é o que o mundo nos fala, né? Então a felicidade, ela depende de situações externas. Se a minha vida está indo bem, eu sou feliz. Se eu sofro uma decepção, eu sou infeliz. É aquele altos e baixos, é o vai e vem. Você não tem constância, né? Se você ganhou dinheiro, você está feliz. Se você teve que pagar uma conta alta, você está infeliz. Se você recebeu uma profecia na igreja de que você vai ficar rico, você está feliz. Agora, se você se decepcionou com a igreja ou com o seu pastor, aí você fica infeliz e você desacredita de Deus e da igreja e de todo mundo. Se você sofre no seu casamento e você acaba passando por uma decepção, você é infeliz. E aí não acredito mais no amor. Mas aí você se apaixona de novo. E aí você está feliz. Acredito no amor de novo. Né? Então, o mundo parece uma piada, parece uma brincadeira, mas se você olhar, o mundo gira em torno disso. O mundo gira em altos e baixos. Os nossos sentimentos são baseados, o sentimento das pessoas que não têm Jesus é baseado nisso, em circunstâncias. Né? Não existe constância, não existe equilíbrio, não existe luta, não existe perseverança. E o que o apóstolo Paulo nos fala aqui vai totalmente ao contrário disso. Ele diz que a felicidade em Jesus, ela é aquela que cria perseverança em meio às tribulações. Em meio às tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Em Jesus, nós nos alegramos quando nós temos bênçãos, quando as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas, mas também nós nos alegramos quando nós passamos por dias difíceis. Nós nos alegramos quando nós não conseguimos ver solução para os nossos problemas, porque nós entendemos ali uma oportunidade de fortalecermos a nossa fé, de nós crescermos, de moldarmos o nosso caráter, de criarmos perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. É como aquele lutador, né? Um lutador, para ele chegar a ser um campeão, ele tem que tomar muita porrada, ele tem que treinar, ele tem que cair muitas vezes. E é caindo que ele consegue criar resistência, é caindo que ele consegue descobrir as táticas e as maneiras de se defender. E assim somos nós, quando nós entendemos que a nossa vida está baseada na felicidade de Jesus. A gente não se deixa abater, porque a nossa felicidade não depende de circunstâncias favoráveis, mas depende simplesmente do Senhor, porque nós temos a esperança de que Ele pode nos suprir, seja no presente, seja no futuro. Nós sabemos que Ele cuida de cada momento da nossa vida. Ele diz aqui, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. E quando nós falamos em esperança, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, nós podemos ver que é uma esperança que não depende de situações.
A palavra de Deus, ela é ancorada no passado, ela é ancorada em tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. É uma certeza ancorada no nosso coração. É uma esperança que não é um pensamento positivo, não é um otimismo, não é aquele tipo de ideia, vai dar tudo certo. Não, vai ficar tudo bem. Vou só ter esperança. Não, é uma certeza. É uma certeza. Você sabe em Jesus de que você pode confiar. Você sabe que você está ancorado porque Ele já fez. Porque a morte de Jesus na cruz nos dá esperança para nós vivermos aqui, agora e a eternidade. Ele também nos dá força para nós vivermos o presente, para nós aprendermos com as lutas e não fugir dela. E Ele aponta para o futuro. É uma esperança que aponta para o futuro, na restauração final de todos os tempos. Nós sabemos que em Cristo nós podemos viver a eternidade ao lado do nosso Senhor. Amém? E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que a felicidade em Jesus é baseada em amor. Aqui a partir do versículo 6, ele diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa talvez tenham coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Você morreria por alguém que você não conhece? Quem aqui morreria por alguém que não conhece? Mesmo essa pessoa sendo um justo, uma pessoa moralmente correta, uma pessoa religiosa. O texto está falando aqui que dificilmente alguém morreria por essa pessoa, né? Mesmo ela sendo justa. Talvez por uma pessoa boa, né? Uma pessoa caridosa, uma pessoa que faz a diferença no contexto dela. O apóstolo Paulo está falando que talvez por essa pessoa alguém até pode morrer, né? Mas a verdade é que Jesus, Ele entregou a sua vida por mim e por você, para provar o seu amor. E eu e você, que nem sempre somos justos, nem sempre somos bons, somos pecadores, falhos, mas Ele mostra o seu amor. Ele mostra a sua graça, o seu perdão, e Ele nos dá acesso a essa vida eterna. E isso, o Senhor Ele nos mostra algo muito precioso aqui. É uma lição. Porque o amor de Deus, a felicidade em Deus, ele está baseado em se doar. Amar é se doar. Porque uma coisa é certa, ninguém é feliz sem amar. Ninguém é feliz por completo sem dividir a vida. Ninguém é feliz por completo sem ter alguém a quem você esteja disposto a se doar. Ter alguém que você se importa de verdade, alguém que você escolha cuidar, que você escolha lutar por ela, que você escolha permanecer, que você não desiste daquela pessoa, mesmo quando essa pessoa já desistiu dela mesma. Quando você tem alguém por quem você faz isso, sua vida ganha muito mais sentido. Então o amor que Jesus nos ensina é um amor que se doa. E quando a gente fala sobre um amor que se doa, logo vem na nossa mente os nossos filhos, né? A minha esposa, a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe. Mas vai além dos nossos familiares. Jesus, Ele se doou e Ele se importou com os marginalizados, com os excluídos da sociedade. Ele escolheu os pobres, os doentes, as prostitutas, os cobradores de impostos que eram odiados pela sociedade. Ele deu voz às mulheres que tinham que ficar caladas.
Jesus, ele amou, ele restaurou, e ele nos chama para fazer o mesmo. Ele nos chama para continuar tudo isso que ele fez. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, lá em Atos 20, 35, que há maior felicidade em dar do que receber. Jesus também vai falar sobre isso lá em Marcos 10, 43, 44. Quem quiser tornar-se grande entre vós, que esse seja o servo e que sirva a todos. Então, felicidade tem a ver em você amar, esse amor que se doa pelo outro, esse amor que se importa com o outro. E tem uma outra coisa que a gente percebe aqui no texto sobre amor, que amar tem a ver com perdão e com reconciliação. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso a partir do versículo 9. Ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. O amor que Jesus ele nos ensina envolve perdão e envolve reconciliação. Nós fomos perdoados. O amor de Deus nos alcançou mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores, mesmo com os nossos corações ambiciosos, egoístas, mesmo vivendo, tentando satisfazer os nossos próprios desejos, o Senhor nos perdoou. Mesmo quando as nossas atitudes nos tornam inimigos de Deus, o Senhor nos perdoa e Ele nos dá uma chance de nos reconciliarmos com Ele. E Ele nos chama para fazer o mesmo. Ele nos chama para nós pregarmos o perdão e a reconciliação. E Ele nos chama para que nós perdoemos e nos reconciliemos com o próximo. Paulo fala sobre isso lá em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, amar significa perdoar e reconciliar. Meu irmão, não há nada que traga mais infelicidade do que você não perdoar. Não há nada que bloqueie mais a sua vida, que escureça mais a sua vida do que você não perdoar alguém. Você ter um rancor no seu coração. Porque tudo que você faz, consciente ou inconscientemente, é tentando atacar aquela pessoa ou chamar a atenção daquela pessoa. Às vezes ela nem sabe de nada que está acontecendo, mas você quer provar alguma coisa. Você quer provar que você consegue, que você está se dando bem na vida. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, por isso que o Senhor Ele nos chama para viver essa vida em perdão. Ele nos chama para perdoar. Não porque isso seja moralmente correto ou religiosamente correto. Não. Mas é porque Ele nos perdoou primeiro. Porque nós não merecíamos perdão, mas Ele nos perdoou. E nos reconciliou com o Pai. Nós estudamos sobre perdão no nosso estudo bíblico. E muito interessante aquela passagem que Pedro vai perguntar a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar alguém que pecou contra ele. Né? E ele sugere 7 vezes. Porque você perdoar um vacilão 7 vezes já é demais, né? 3 já estaria... Na verdade, o que ele queria saber é até que ponto perdoar está ok e até que ponto eu vou estar deixando ele me fazer de otário. Né? E Jesus responde para ele, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E isso não quer dizer que você tem que fazer a conta que vai dar 490, que você tem que anotar 490 vezes, e depois no 491, aí agora eu não vou perdoar não. Eu vou demais. Não. O
que Jesus está querendo dizer com isso é que nós não merecíamos perdão. E Ele nos perdoou. Ele perdoou a nossa dívida impagável. E da mesma forma Ele nos chama para perdoar o próximo. E às vezes perdoar não quer dizer você ter que viver junto. Às vezes você realmente tem que se afastar, mas com aquele sentimento no seu coração de que você perdoou. De que você não deseja o mal, de que você quer que a pessoa siga com a vida dela, mas você não tem mais nada, ressentimento nenhum no seu coração. Você tem perdão, você tem amor, você tem graça. E às vezes é difícil perdoar. Porque existem pessoas que nos machucam, existem pessoas que nos ferem, que nos humilham. E nesse momento, só o Espírito Santo pode nos ajudar. Mas existe algo que nós podemos fazer, é decidir. Você decidir, mesmo não querendo. Mesmo contrariado, você decide no seu coração perdoar. E pede ajuda ao Senhor. E o Espírito Santo vai trabalhando e vai trazendo paz. E com o tempo, o perdão vai chegar. E tudo vai se resolver. E o Senhor também nos chama para reconciliação. Para nós nos reconciliarmos, para nós vivermos em paz com nós mesmos e com o nosso próximo. Então, meu irmão, isso é algo muito, muito precioso, porque não há nada mais libertador do que você começar um ano com o perdão no seu coração. Você começar o ano livre de ressentimentos, você começar o ano com a sua consciência limpa, tranquila diante de Deus e dos homens. E com o coração puro para tudo aquilo que o Senhor tem para nos fazer. Então a felicidade que Jesus nos mostra aqui tem a ver com o amor que se doa, que perdoa e que busca a reconciliação. Amém? Para concluir, irmãos, o que eu posso dizer para vocês, nesse ano eu poderia vir aqui e trazer fórmulas, né? Faça isso, faça aquilo, para você ser feliz esse ano. E o que eu posso dizer é que você tenha suas metas, tenha os seus planos, escreva os seus sonhos, tudo aquilo que você quer alcançar, se esforce para alcançá-los, estude, trabalhe, cuide da sua saúde, tudo isso é muito importante, muito importante. Mas eu quero te falar uma coisa, tenha Jesus no centro da sua vida. Não há nada mais importante do que ter Jesus no centro da sua vida. Toda conquista, toda realização, todo o dinheiro, toda a satisfação que você tiver, não vai valer de nada. E não se compara à felicidade que é você ter Jesus como fonte de felicidade da sua vida. Então, meu irmão, coloque a sua vida diante de Cristo. Se prostre diante da cruz de Cristo. Porque não há nada que pode trazer mais felicidade do que saber que nele nós temos vida e vida em abundância, que nele nós somos perdoados, reconciliados, que nele nós somos chamados para uma vida eterna, que nele a nossa felicidade não depende de circunstâncias, não depende de situações externas, não depende das coisas estarem indo bem na vida. Nele nós passamos por tudo, nós criamos perseverança, nós crescemos, nós enfrentamos qualquer tribulação. Então o que eu te digo, para esse ano, meu irmão, de 2026, que você manifeste Jesus na sua vida, que você busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Todo o resto é secundário. Então que Jesus seja o centro da minha e da sua vida esse ano.